Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. A trajetória da propaganda em Piracicaba e região, contada por quem faz parte dessa história. Boa noite, bem-vindos ao Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Nós somos a agência Apoema, composta aqui pela Letícia Barrichello, Murilo Vighetti, Lucas Nazato, eu tenho medo de confundir os Lucas, Adalto Proença e eu, Joedson Terra. Hoje nós estamos recebendo aqui a gerente de marketing da Gazeta de Piracicaba, Simone Prates. Boa noite, Simone. Boa noite, galera. Bem-vinda. Prazer é todo meu. A intenção nossa aqui é fazer um bate-papo sobre o mercado de publicidade aqui na região e você compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos aqui com a gente. Legal, tudo bem? Vamos lá. Então, Simone, o que a gente primeiro pergunta para todo mundo quais são as melhores lembranças para você da faculdade? Você se formou na turma de 2011, é isso? Isso, exato. E como foi essa transição, assim, e o que você levou de mais latente, assim, para o seu trabalho de fato? Bom, aqui as lembranças que eu tenho... Inclusive, na hora que eu cheguei aqui para fazer a gravação, eu estava até comentando que foi essa parte, essa integração com a galera, da gente procurar se informar, saber o que é para fazer um trabalho. Eu acho que isso é a parte mais legal da faculdade, é a parte que você se une com as pessoas para poder fazer um projeto. Acho que isso é a melhor parte da faculdade, onde você aprende com outra pessoa, cada um dá sua opinião. Então, isso foi a melhor parte para mim daqui, que eu tenho a maior lembrança. E como foi essa inserção no mercado de trabalho? Você já trabalhava na área quando você entrou? Já trabalhava. Quando entrei na faculdade, eu já trabalhava no Jornal de Piracicaba, já estava lá, já fazia outras... Trabalhando até no setor administrativo, não era nem na área. E, na verdade, eu tinha feito para jornalismo. Publicidade era a minha segunda opção. Só que quando eu comecei, que eu passei, né, fiz o vestibular, falei assim, agora eu vou fazer a matrícula. Falei, cara, não. Pensei, falei, não. Não, porque eu acho assim que a publicidade ela tem um campo mais criativo, é mais a minha área, um campo mais tranquilo, mais solto. Eu sou muito curiosa, porque quem é publicitário tem que ser muito curioso, tem que aprender, tem que prestar muita atenção. E eu curto isso na publicidade. Fora as plataformas e os nichos que você tem aí nela. E o seu primeiro emprego foi nessa área ou você trabalhava em outra coisa antes de fazer a faculdade? Foi nessa área, meu primeiro emprego. Como eu estava já no jornal... o jornal tem o Jornal de Piracicaba, na verdade, ele tem uma house lá dentro, né? Então, quando eu estava no meio já do curso, eu desci para trabalhar nessa house. A gente fala desceu porque fica no andar de cima e no andar de baixo. E eu vim para trabalhar nessa house, e nessa house eu fazia muita coisa, porque lá era uma agência mesmo, tá? Tinha tudo. Eu fazia o atendimento, o planejamento e fazia o tráfego dos anúncios. Então, eu acabei pegando toda essa tramitação da parte de publicidade. E fazia, inclusive, no atendimento aos contatos publicitários. Então, o cliente, o que ele pedia para o contato, ele vinha falar comigo e a gente fazia... eu passava esse briefing para o pessoal do design fazer a criação. Então, a criação era feita dentro do jornal mesmo? Dentro do jornal. É bem legal. Que legal. E o que você podia falar pra gente, se a gente está no 7º semestre e a gente está saindo aqui esse ano, quais são os seus conselhos, assim, para quem está entrando no mercado de trabalho agora e vai começar a trabalhar na área? Olha, a publicidade, ela é um curso muito amplo, muito legal. Então, quem for trabalhar nessa área, eu acho que tem que ser muito criativo. A pessoa tem que prestar atenção. Não importa se prestar atenção em assuntos de quem... Peraí. Quem é arquiteto, se é engenheiro, é um futuro cliente. Então, você tem que entender um pouquinho de tudo, captar um pouquinho de tudo, política, economia, tudo vai fazer parte da vida do publicitário. É aí que você vai ter a sua bagagem para você se destacar. Não adianta você falar, vai focar só em mídia, não adianta. E a publicidade é assim, você vai conhecendo, você vai criando e você vai aumentando as expectativas e de repente você está numa área, de repente você passa por, como eu falei para você, eu fiz atendimento, planejamento, tráfego de anúncios, hoje eu faço eventos, cuido da parte de institucional da empresa, então é uma coisa muito legal, mas você tem que estar sempre muito atento, estudar muito, não deixar de fazer curso, que é importante. E o que você aprendeu no mercado de trabalho que não foi ensinado na faculdade? Puxa vida, acho que toda essa... a faculdade, ela me dá uma boa base teórica, né? Você tem uma boa base teórica, você procura estudar bem para entender muita coisa.
Mas, assim, a vivência do trabalho, como trabalhar, como se relacionar, como criar, como prospectar, até mesmo na relação com que nem eu fazia a parte do atendimento, essas coisas você não tem na faculdade. Então, você vai... tudo isso é com o tempo, é a bagagem que você vai levando, entendeu? É muita coisa, não dá para ser específico. Mas a base teórica é fundamental, porque ela ajudou pra caramba, dá um diferencial enorme. Mas é bem difícil você especificar uma coisa assim, sabe? Ela é muito grande, tem muita coisa para aprender. E a gente tem um certo medo, assim, às vezes das mídias digitais meio que ultrapassarem as mídias mais tradicionais, como o jornal, por exemplo. Como você sente isso estando lá dentro? E o que você sente que está acontecendo ou pode acontecer? Bom, é visível que a parte impressa hoje, ela já perdeu, vamos colocar assim, antes ela tinha, vamos supor assim, uns 30% era a parte digital, e ultimamente, de 2 anos para cá, praticamente a parte digital já está dominando a parte impressa. Isso é visível, a gente sabe disso, não tem como não dizer que não está acontecendo. O que tem que fazer, que na minha opinião eu acho que é importante? A parte impressa tem que caminhar junto com o que está acontecendo hoje. Não dá para deixar de lado as redes sociais e o que tem hoje no mercado. Hoje em dia, você olha, antigamente, você via as pessoas em fotos, por exemplo, inclusive fotos de Nova York, o New York Times, você olha, muita gente lendo jornal. Hoje em dia, você vai ver foto, a galera está toda até em ponto de ônibus. Então, a notícia está ali. Então, os jornais hoje, eles têm que começar a se adaptar com isso. Não deixar o conceito impresso, porque ainda tem público para isso. Eu acho que no interior, principalmente, ainda é muito provinciano e gosta de pegar no jornal, abrir o jornal, olhar de novo o jornal, pesquisar no jornal. Ainda tem isso aqui. Mas a gente não pode esquecer que está paralelo a isso, a parte de mídias sociais, tem todo um Facebook, um Instagram, tem que trabalhar com isso, e é muita coisa acontecendo. Então, você tem que começar a agregar, para não deixar esse público, ele vai escorregar. Então, a gente tem que começar a adaptar as matérias, inclusive a parte de classificados, a gente tem que começar a adaptar com isso também. Senão, é perigoso. Como a Gazeta tem se posicionado nesse sentido? A Gazeta deu uma reformulada, assim, do começo do ano para cá. A gente entrou, não estava, mas a gente entrou nas redes sociais, a gente começou a trabalhar com isso, atualizamos a nossa página, que antes não estava, ela estava vinculada com a RAC, porque a Gazeta faz parte de um grupo, na verdade, né? Ela faz parte da RAC, que é de Campinas, que é o Correio Popular, o Notícia Já. Então, ela faz parte desse pool. Então, nós começamos a sair um pouquinho disso. Então, a gente começou a trabalhar sozinhos agora. Então, as notícias a gente procura estar sempre colocando em destaque o que está acontecendo nas redes sociais, conforme... porque depois, no final, logicamente, vai ser bem mais apurada e bem mais colocada no impresso. Mas a gente procura estar jogando lá para não deixar perder o leitor. E isso é bacana, porque a gente tem um retorno bacana. O pessoal vê, comenta, compartilha. E é isso que é importante, a gente não deixar de perder o leitor. E as redes sociais estão sendo aliadas com isso. E assim, a gente, pelo menos aqui na faculdade, às vezes a gente tem uma impressão de que o mercado no interior é muito pequeno, a gente tem que ir para São Paulo para vencer na vida. Todo mundo pensa, pô, vou me formar, vou para São Paulo, vou para o Rio, vou... Gente, acho que é difícil falar, não pense assim. Acho que todo mundo tem isso, porque tem umas agências muito bacanas fora. Realmente tem formatos diferentes, são coisas diferentes para aprender. Mas eu acho que na sua cidade, Piracicaba, tem muita coisa para fazer. A cidade cresce. O interior cresce, ele vai chegar, talvez demore um pouquinho para ficar igual o que está acontecendo lá, demore um pouquinho para chegar aqui, mas isso a gente tem que pegar, é o que está acontecendo lá, meu Deus, vamos trazer para cá, por que não trazer para cá? Talvez num jeito diferente, numa simplicidade, mas por que não trabalhar aqui também? Acho que tem campo para isso, devagarzinho vai introduzindo. Eu, por exemplo, umas amigas que formaram comigo, o pessoal que se formou comigo, que muitos deles falam, nossa, vou me formar, vou embora, quero ir embora. Eu já não tinha, talvez porque eu trabalhasse já com isso também aqui em Piracicaba, já estava, né, nesse ramo, eu não tinha esse pensamento, assim, de querer ir para fora para poder
seguir a carreira. Mas eu acho que aqui tem sim campo. Tem bastante coisa para fazer, tem bastante coisa para trazer, tem muita coisa para mostrar e adaptar, que nem a gente está falando sobre mídia impressa. Inclusive, isso é um exemplo, né? De repente, a gente está vendo o que está acontecendo aí com a mídia impressa e trazer as redes sociais juntos. Isso é um acontecimento bacana. Então, acho que dá para trabalhar em Piracicaba também. E assim, a gente fica com a impressão também que a mídia social é muito mais democrática. Às vezes, todo mundo tem acesso a todo tipo de informação que procurar no Google, por exemplo. Sim, sim. E daí, às vezes, pra gente, dessa geração que é menos ligada com o jornal, talvez, fique parecendo assim que o jornal é um pouquinho distante. Entendo. E não é uma crítica ao veículo, Não. mas assim, como que o jornal se comporta nesse sentido, assim, de dialogar com as novas gerações também? É uma preocupação, realmente, de pegar esse público que hoje é muito mais prático você procurar uma matéria, procurar alguma coisa, uma pesquisa, você abrir o celular, abrir o seu tablet, computador e fazer essa pesquisa, logicamente. Mas também tem o fato da notícia também ter esse tipo de notícia, às vezes pela internet, ela não é muito estável, coisa que o impresso te dá o estável. Quando você assina uma matéria, você tem que ver se isso é verdade. Então, por exemplo, assim, só um adendo, um acidente. Você pode jogar lá que alguém morreu, alguém se acidentou, alguma coisa, é uma notícia, está gerando notícia, já é muito fácil, todo mundo vê, mas a parte impressa é o que fideliza, é o que realmente coloca que se isso é verdade. Com relação à parte de trazer o jovem, eu acho que é esse nicho que eu falei para você, é pegar na parte de rede social e trazer ele para ler a Gazeta, para ler a matéria na Gazeta. Quando você tem esse público na sua rede social, você instiga ele a ler a Gazeta. Você joga uma matéria bacana de um esporte, de alguma coisa, leia mais na Gazeta de Piracicaba. Eu acho que isso é legal, você trazer, não deixar esse público, mas sempre estar presente com esse público, não esquecer desse público. Eu acho que devagarzinho a gente vai conquistando. E a Gazeta tem planos de, quem sabe, ter uma plataforma totalmente digital, como alguns jornais já adotaram? Sim, tem bastante. Principalmente os de fora, né? A maior parte já está começando a ter esse perfil. Não, ainda não. Ainda a gente tem essa visão ainda de trabalhar com os dois e tentar equilibrar a parte de mídias sociais, internet, tudo junto com o impresso. A gente tem ainda essa visão de dar para fazer, entendeu? Ainda dá para fazer. Ainda não queremos pegar essa plataforma. Acho que até porque no interior é bem mais cultural ler jornal. Bem mais cultural. O pessoal gosta de pegar. Muita gente compra o jornal, senta lá, é o momento que ele lê tomando café, é o momento que ele lê lá na praça, é o momento que ele lê com um amigo num bar, no trabalho, é um momentinho. Então, assim, ainda tem essa cultura ainda no interior. Tem bastante essa cultura. Por isso que eu acho que não é o momento ainda de a gente ter essa visão aí. Dá para fazer os dois. Tinha mencionado antes da gente começar a gravar que você trabalha na parte institucional da empresa, assim, trabalha nesse sentido. E como vocês trabalham com os assinantes? Como fidelizar, como conversar com eles diretamente para que haja uma fidelidade? Como são seus concorrentes? Como isso acontece aqui em Piracicaba? Bom, hoje a Gazeta, a gente tem vamos colocar assim, um instituto chamado Marplan, que ele faz uma auditoria de todos os tipos de mercados que existem. E a gente fez nós compramos uma pesquisa para saber como que estava em Piracicaba a posição da Gazeta, no caso, né? A Gazeta hoje, ela tem 22 mil assinantes. O nosso concorrente, ele tem 13 mil assinantes. Assinantes. Então, assim, a gente está em líder hoje. Por quê? Ele é como que eu posso dizer? O modelo de impresso, por ser um tamanho diferenciado, ele dá um conforto na leitura, ele tem isso já é uma coisa que o assinante já tem a gente já tem um ponto a mais. Com relação fala de novo que você perguntou, desculpa. Da relação com os assinantes, como é fidelizar e tudo mais. A gente procura estar beneficiando os assinantes em algumas coisas. Por exemplo, assim na Gazeta você tem aí algumas revistas, que a gente tem as parcerias, então ela tem a variedade de escolher 5 modelos de revista, tem algumas opções, descontos. A gente procura estar fazendo isso na parte de assinatura, né? Para buscar, para fidelizar. Agora, logicamente que é difícil ser... Perdi de novo. Mas é exatamente o que você está falando.
que é a questão da questão da fidelização. Acho que é isso que ele está dizendo. Isso. Porque tu tem a concorrência, que inclusive, do ponto de vista de tradição, é muito mais antigo. Sim. Então, como fazer para que o cara continue com vocês e não vá... Não vá com eles, Provavelmente, inclusive, é alguém que já veio deles, né? Não volte para lá. Vamos cortar essa parte. E a relação com os anunciantes? Como que funciona isso para vocês? Ainda na Gazeta também tem uma agência, assim, que funciona lá dentro? Ou vocês só trabalham através de agências ou diretamente com os clientes? Não, lá na Gazeta tem um perfil um pouco diferente nessa parte, né? Nós temos o departamento de artes, você precisa de uma arte, o cliente precisa de uma arte, ele não tem quem faça, a Gazeta faz. Isso tem. Mas, assim, na parte, assim, dos assinantes, por exemplo, assim... desculpa, agora eu não entendi, peraí. Não. É da definição, acho que mais a questão, inclusive, da definição da estratégia, né? Você quer dizer, quem define estratégia, planejamento a agência entra em contato com vocês, ou é o cliente vocês fazem direto? o cliente Não, direto, chega em vocês. Direto. Normalmente é o cliente, é muito difícil a agência, normalmente só os clientes de fora, que daí são as agências que entram em contato, mas aqui em Piracicaba, normalmente são os clientes. Aí, na finalização, vou fazer o anúncio, eu quero mais ou menos assim, mas eu vou mandar pronto para você, eu quero que saia dessa forma. Então, normalmente, o material vem todo pronto, é pouca coisa que é feito lá na Gazeta. É diferente do outro, que a gente já tinha uma house, né? Então, lá o material vem todo pronto. Entendi. E você acha que no futuro a tendência, assim, é que as agências tomem mais esse espaço de estratégico, assim, e já entreguem para você o material pronto? Ou não tem essa perspectiva aqui no interior por enquanto? Você sabe que esse negócio das agências é muito legal. A gente procura, inclusive... Está sempre colocando as agências perto da Gazeta, para deixar elas como um parceiro da Gazeta. Não, elas não são de nenhuma forma um concorrente por a gente ter um departamento de arte. Muito pelo contrário. A gente quer trazer, porque eles trazem também futuros clientes para a gente, entendeu? Então, eu acho que a gente tem ainda algumas ações que a gente faz anual para trazer as agências perto, para poder trazer esse trabalho e continuar com a gente. E agora, nessa perspectiva, como é que é para uma profissional de propaganda trabalhar numa empresa fundamentalmente ligada ao universo do jornalismo, né? Porque tua formação é publicidade e propaganda. Difícil, né? gente. E a gente sabe que, apesar de ser uma área dentro da comunicação parecida, social, né? Co-irmã, ou prima, vamos dizer assim. Mas ela é pequena. E ela tem alguns pontos, inclusive, de tensão entre o publicitário e o jornalista. Como é que é isso? Porque tu está no meio de um público predominantemente formado de jornalistas. E assim, né? Sou eu só. Então, é difícil, porque assim, nós temos uma visão desse meio já formada, e o jornalista tem outra visão. Ele tudo que você faz, ele já vem, todo é um critério. Então, para a gente que está para mim, por exemplo, é muito difícil para desenvolver lá dentro. É muito complicado, principalmente pela parte institucional, no qual eles também prezam, de uma certa forma, né? Só que eu vejo por um lado e eles pelo outro. Então, é meio complicado. Ser um jornalista ali tem uma rixinha. Geralmente. Tem. E como você vê o futuro, assim, não só do jornalismo, quanto da publicidade, quais são as perspectivas, assim, para a profissão mesmo que você acredita? Você fala no sentido... assim, daqui para frente, o que você acha quais são as tendências de mercado, assim, e o que nós que estamos nos formando podemos procurar também que você acredita que seja um bom mercado e tudo mais aqui no interior? Olha... Apertou. Difícil. Senão a gente pula essa pergunta. Agora vocês apertaram. É meio complicado agora. Não, mas uma análise assim, também não precisa ser nada... Dentro da realidade que tu vivencia todo dia no jornal, né? Para onde tu acredita que está indo esse universo, com toda essa questão da revolução digital e tal, para onde está indo esse universo do jornalismo e da publicidade? E que alternativas se abrem para o futuro profissional, né? Porque se por um lado a gente tem ameaças, né? Quer dizer, tu tem que te adequar a essa nova realidade, tem gente que consegue se adequar, tem gente que não consegue e tal. Então, qual é o perfil do profissional? O que o profissional da área de propaganda precisa ter para se manter, para sobreviver nesse mercado? Ele tem que estar muito aberto às outras plataformas, principalmente na área de jornal, na qual eu estou, né?
se ele não tiver... a gente tem que dar essas ideias para não deixar escapar, porque com a parte da internet, essa revolução toda hoje, se você não tiver aberto a compreender isso, a gostar também e trazer a parte, como se diz, que nem no caso impresso do jornal, junto se adequar a isso, a gente vai acabar escorregando. Nós não vamos conseguir. Então, a parte publicitária tem que estar muito antenada no que está acontecendo e poder levando junto o mesmo caminho, não deixar escapar. Eu acho que isso é importante. Agora, dentro dessa perspectiva de alguém que trabalha... Tu trabalha, na verdade, mais a parte da imagem institucional. Imagem institucional. É aquela coisa. E, com certeza, aparecem conflitos, porque, às vezes, de repente, uma entidade, uma prefeitura, né, a Câmara de Vereadores, ou mesmo uma loja, um comércio, uma indústria com a qual tu está te relacionando, estreitando o relacionamento com o jornal, de repente se vê envolvido em alguma coisa que vai virar notícia no próprio jornal, né, no qual tu trabalha. Como é que é lidar com isso? Porque aí aparecem, inclusive, os conflitos entre o pessoal da redação do jornalismo e publica ou não publica, porque se publicar vai prejudicar a relação com o... Tá foda, Você tá fazendo eu pensei que eu tava usando as perguntas difíceis. Ele tá... Não, porque tu tá sozinha lá, como profissional de publicidade, né? Não passa esse link pra ninguém do jornal. É até meio que desleal, assim, a proporção, né? Não, é super desleal, né? E aí tem aquela coisa, olha, é o seguinte, apareceu isso aqui, uma bomba, um escândalo, ou mesmo alguma... Às vezes nem tanto, né, nesse sentido, mas alguma coisa que pode prejudicar o negócio, né, de um cliente, um potencial cliente com o qual tu já está trabalhando, essa questão da relação e tal. E aí, para administrar isso? Porque provavelmente o diretor de redação lá, o editor-chefe vai dizer, não, eu vou publicar isso aqui. Não vai publicar. Não é difícil. Que eu vou assinar o contrato com ele amanhã. Como a gente também tem a parte de... não só estreitar pela parte do nome Gazeta só, a gente tem muitos eventos ligados à Gazeta, né? Ela está participando hoje de muita coisa. Na parte não só da parte esportiva, que a gente está tentando entrar muito nisso, que eu acho que é uma área muito legal, eu acho que a gente tem que estar presente também, mas tem várias situações. Então, é um pouquinho complicado. Então, assim... A gente também tem que dar uma avaliada, né? A gente também não pode só pensar na parte, vai ser bom para mim, eu estou querendo trazer, mas de repente a gente tem que avaliar a situação no qual ele está envolvido. Eu acho que tem que ter uma boa conversa com a parte da redação, que é aquela coisa, né? Mas acho que a gente tem que ter esse discernimento, esse parâmetro para poder, de repente, até recuar. Eu acho que a gente tem que ter isso. Não adianta só ver pelo lado publicitário, não. E analisando o mercado hoje, qual o tipo de profissional da área de publicidade do que você trabalha? Claro que você sente mais falta, assim, que você acha que tem menos, que é mais difícil de achar, tanto da área de design gráfico ou qualquer coisa assim, que você trabalha diretamente. Tem algum profissional que você sente mais falta no mercado? Olha, você falou uma coisa, design gráfico, eu acho que tem bastante hoje em Piracicaba, tem, mas eu acho que falta ainda, dá para ter mais gente. Eu acho que a parte que cuida da parte de redes sociais também, eu acho que é difícil você ter uma pessoa específica nisso. Até deve ter, mas deve ter meia dúzia, eu sei 1, 2, 3, mas que são específicos nessa parte. Eu acho que isso é bacana, porque eu acho que esse tipo de nicho hoje, eu acho que é o que vai fazer o diferencial na empresa. Se a gente, por exemplo, tem um cara que manja daquilo lá das redes sociais, ele pode pegar o seu produto, a sua marca e ir colocando devagarzinho lá e vai, ele sabe como fazer isso. Acho que esse profissional está faltando. Esse profissional aí está faltando, especializado. Não que mexa. Mexer, eu mexo. Eu adoro mexer. Mexedor. Mexedor de Facebook. Mas aquele cara específico que conhece, que sabe o momento, a hora de jogar aquilo lá, a hora de dar a sacada, convidar, a quem convidar, o que fazer, esse cara aí tá difícil. Esse é um perfil bacana. Agora... Vou atacar de novo. Mas será que é? Tô fugindo das perguntas difíceis. Tudo que eu não fiz quando eu fui aluna, agora eu vou judiar. Mas assim,
Se por um lado a percepção é que falta o profissional, por outro lado, será que não falta também a cultura da empresa de manter alguém? Porque muita empresa acha que o próprio dono, o filho do dono... O sobrinho. O sobrinho é maravilhoso. A esposa do dono. Não, minha esposa manda bem no Facebook. Tá? Como se não fosse uma área que precisa disso tudo. Precisa ver as coisas que ela de dedicação. Quer dizer, aquela coisa de ter a capacitação e de ter tempo. Porque às vezes até tu encontra alguém que tem capacitação, mas o cara tem que administrar perfil, tem que fazer a parte de design gráfico, ele fotografa, faz o café e ainda faz o comercial. E aí, como é que vai... E tem o tempo pro like lá, o próprio like lá. Não, realmente, ainda eles não são valorizados. Não tem uma cultura, a gente não tem essa cultura. Aqui, assim... Vamos falar de Piracicaba. Ainda não tem essa cultura ainda desse tipo de profissional. É que a gente está na área, a gente sente essa necessidade porque conhece o que dá para fazer, o que dá para acontecer. Mas muitos empresários não conhecem e se conhecem, não valorizam. Acho que é isso aí mesmo. O sobrinho, o filho do não sei quem, aquele que está ali, ele mexe um pouquinho e não é assim. Ele é um profissional, ele tem que ser especializado. Na edição, eu achei interessante porque na edição anterior do Periscópio, o Maurício Cantoni, que é da Solo Propaganda, ele falou isso, que ele disse que a percepção dele é que ele vai conversar com o cliente, o cara disse, não, mas não preciso disso. Minha empresa não precisa de perfil na rede social. Exatamente, né? Exatamente. E ele fala que da turma que ele fez uma conexão de quando ele começou com propaganda e abriu a agência, que ele disse que essas empresas tinham o mesmo discurso quando falavam em publicidade. Não preciso anunciar. Só que essas empresas que falavam isso na época, ele disse que a última que ainda existia era a Porta Larga, que já fechou. Era o povo que eu batia na porta, vamos fazer propaganda. Não precisa, o cliente vem a mim. Ele já veio, para que eu preciso anunciar? Diz que todos desapareceram. Será que não vai acontecer o mesmo com esses que ignoram a questão da importância de manter um perfil atualizado, conteúdo relevante nas redes sociais? Vai acontecer. Se a pessoa não tiver essa visão de que não é um custo, aí não é um custo. Isso aí é um futuro que pode... Ele está atualizado, ele tem que estar na mídia. As pessoas, ele tem que ser lembrado. Quando você fala, que tipo de empresa, por exemplo, a Gazeta, qual é o jornal que você lê na cidade? Eu não quero que fale do concorrente, eu quero que fale da Gazeta. Mas para a Gazeta, não é só impresso lá, sempre, lá no assinante ou na banca. Ela tem que estar na rede social, ela tem que falar com o leitor, o futuro leitor. Ela tem que estar onde tem um evento, qualquer evento a notícia. Não importa qual. Então, isso é importante. Tem que ter tem que andar junto. Mas ainda, realmente, ele não é valorizado. Esse tipo de profissional não é valorizado. E uma última pergunta, que nosso tempo está acabando. É uma pergunta, não, uma colocação sua, uma consideração final. E qual é o seu conselho, sua bênção aí para quem está saindo? Querendo entrar no mercado. Quem está querendo entrar no mercado agora. Bênção talvez tenha sido forte, mas seu conselho mesmo, se você puder falar para alguém que está se formando esse ano e tudo mais, o que você falaria para essa pessoa, que no caso somos nós? Gente, nem tudo são flores. É difícil. Eu acho assim, a gente não pode, tem que sair com o pé no chão, tem que continuar estudando, tem que continuar aprendendo, lendo, participando, buscando informações, que nem eu falei, não importa se é arquiteto, se é engenheiro, o que é. Você tem que entender um pouco de tudo, porque o publicitário tem que saber de tudo, tem que estar antenado em tudo. Tem que estar antenado em tudo, porque além de ser o futuro cliente, ele tem que saber lidar com as situações. Com todas as situações. Ele tem que saber defender o seu produto, ele tem que acreditar no seu produto, então ele tem que conhecer muito. Então, acho que o importante é você estar sempre aberto. Acho que o publicitário tem que estar sempre aberto, sempre lendo, sempre estudando. E sempre ouvindo muito. É importante. E com o pé no chão. Não é fácil. Acho que nenhuma carreira é fácil. Mas o publicitário ainda tem essa parede. Exatamente. E as pessoas ainda não valorizam alguns. Não tem essa cultura de valorização ainda do publicitário. Publicitário, faz anúncio. Não. É muita coisa. Entrega panfleto. Meu sobrinho faz no Photoshop. Não do Cório. Ótimo. Quem que é? O meninão lá, ele fez o curso de Cório. Não, eu fiz 4 anos de publicidade. Nossa, que raiva, né, gente? Então, é muita, e a gente não tem esse problema, isso. Por isso que eu acho que a gente tem que mostrar que a gente sabe fazer, entendeu? A gente tem que buscar informação pra gente mostrar que a gente sabe fazer, pra defender a gente também, né?
A gente da Agência Poema, nós gostaríamos de agradecer a você, Simone Prates, e ao nosso professor Fabiano. E ao Rafa, nosso técnico. E ao Rafa, nosso técnico. A nossa plateia maravilhosa, deu um oi aí. Que o filho da Simone tá aqui no estúdio também, com o amigo dele. É Gustavo. É só Gustavo. A plateia falando por Gustavo. Gustavo, seu amigo. E se você quiser deixar algum contato, alguma coisa assim, e uma consideração final, um tchau, um até logo. Quem quiser acompanhar a Gazeta, da Gazeta. Gente, acompanha a Gazeta nas redes sociais. Vamos... Não, gente, brincadeira. Mas assim, se quiser me acompanhar no Facebook, Simone Prates. Se quiser no Insta, né? Ela corre, quem gostar de corrida. Quem quiser morrer, não é? Morro acima. Morro acima, bora lá, que me segue, por favor. E foi um prazer estar aqui, acho muito legal essa troca, aprender, né, um pouco também, ver o que está acontecendo, né, a gente sempre renova, chegando aqui, renova um pouco, e falar um pouquinho de mim também, foi um prazer, muito legal. A gente que agradece. Até a próxima, obrigado, professor. Esse foi o Periscópio. Você acabou de ouvir mais uma edição do Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. Confira todas as nossas edições em facebook.com/Periscópio Unimep.